Boa tarde, salve, salve tribo SST, sejam bem-vindos ao projeto SST 1234, às 12 horas e 34 minutos. Nós estamos aqui tratando sobre assuntos voltados para a área de atuação dos profissionais de SST, hoje com um tema muito importante e que vou contar para vocês nessa live, dar um pouco das dificuldades que eu tive lá no início quando comecei a atuar na área da segurança e saúde no trabalho. Um abraço aí para o meu amigo André Alcântara, que acabou de entrar, que está aí nos acompanhando. Fez um print lá para divulgar a live. Muito obrigado, meu amigo. Gratidão pelo seu apoio, por estar aí nos acompanhando. É isso aí. Eu aguardar só um pouquinho para o Instagram começar a notificar o pessoal, que aí a galera vai chegando e a gente inicia a nossa live com o tema hoje: como organizar a segurança do trabalho. Por onde começar? Isso mesmo. Beleza, show de bola. Guardando aqui só um minutinho. Vamos lá. Vamos dar início ao conteúdo. Sejam bem-vindos. Pessoal, o tema de hoje, live número 20. Isso mesmo, já são 20 lives no projeto SST 1234. E aqui a gente já falou de vários temas importantíssimos, e eu queria também deixar registrado para vocês que aqueles que não acompanharam as lives anteriores, não todas, mas uma boa parte delas, eu consegui salvar e aos poucos eu estou subindo para o meu canal no YouTube. Então, se depois você quiser assistir uma dessas lives que aconteceram e que estão acontecendo aqui no projeto SST 1234, você é só ir lá, se inscrever no meu canal no YouTube e acompanhar esse conteúdo. Vai ficar lá registrado, gravado para vocês acompanharem, beleza? Um abraço para o Maicon, desculpa, e para a Edvânia, o Ângelo também, que acabou de entrar. Gratidão por estar sempre acompanhando aí as nossas lives. Então, o tema de hoje: como organizar a segurança do trabalho. Por onde começar? Ah, Gustavo, por que você escolheu? Desculpem. Por que você escolheu esse tema, Gustavo? Primeiro, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre por onde começar a organizar a segurança do trabalho. Eu recebo várias perguntas sobre isso, então eu achei um tema relevante e interessante. É um tema que serve também para os profissionais já experientes, porque muitas vezes acabam se acostumando a fazer a gestão de SST de uma determinada forma e acaba esquecendo de alguns pontos que são primordiais para você conseguir fazer controles efetivos da SST dentro de uma empresa. Então, em primeiro lugar, por onde começar, né? Segurança do trabalho, para que tenha sucesso, para que de fato você consiga fazer um controle efetivo, não existe outra palavra que não seja gestão. Tem que existir gestão. O profissional de SST tem que fazer gestão da segurança e saúde no trabalho. É para isso que somos contratados. Eu sei que muitas vezes fica na mente do tratando o profissional de segurança do trabalho apenas para fazer o cumprimento da NR4, sou obrigado a contratar. Mas lá no fundo, o que se espera de nós é gestão. Então vamos aqui entender de forma bem simples, prática e objetiva como organizar, como começar a organizar a segurança do trabalho de uma empresa. Então, mesmo que você já seja aí bastante experiente na área, continue na live nos acompanhando, que eu acredito que você vai sim sair daqui com insights valiosos e que você pode colocar em prática no seu dia a dia de trabalho. Tá bom, pessoal? Quero deixar aí registrado que vocês têm a oportunidade de fazerem perguntas, certo? Se surgir alguma dúvida,
quiser fazer algum comentário também para complementar tudo aquilo que a gente vai estar tratando hoje aqui, tá bom? Um abraço para o Marcelo também, que acabou de entrar. Então, deixa eu contar um pouco, bem rapidamente aqui, quais foram as dificuldades que eu tive no início, quando iniciei na área de segurança e saúde no trabalho. E a partir daí vocês vão entender por que é importante saber por onde começar. Quando eu iniciei como estagiário de segurança do trabalho em uma construtora aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco, eu senti muita, mas muita dificuldade em como fazer a gestão de SST. Primeiro, eu estava estagiando, então eu ainda era aluno do curso técnico, eu estava estudando o curso técnico em segurança do trabalho, estava começando a aprender, a entender os conceitos de SST, aprendendo sobre as normas regulamentadoras e acredito que vocês sejam aí profissionais experientes ou se alguém ainda está estudando, vai se identificar com essa minha dificuldade porque a gente fica inseguro no início da carreira, a gente fica inseguro sem saber por onde caminhar, por onde começar. E aí lá na construtora, o interessante, a construtora não tinha nenhum profissional de segurança do trabalho. Na verdade, havia um consultor de segurança do trabalho que fazia visitas periódicas. Uma vez por semana, ele passava uma manhã na construtora e visitava, então, as obras que estavam sendo construídas, as edificações. Então, nessa construtora onde eu iniciei o meu estágio. E eu passava todos os dias, sozinho, para fazer a segurança e saúde no trabalho, então eu sentia muita dificuldade. Foi a partir daí que eu me senti lá no início meio que perdido. E agora? O que é que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Eu vou verificar primeiro o quê? Qual é a ANR que eu vou verificar primeiro? O que é que eu vou priorizar? E se eu estiver verificando ou priorizando algo que não é tão importante, o que é que isso pode acontecer? E se acontecer um acidente de trabalho, será que vão me responsabilizar? Então ficava essas dúvidas pairando aqui dentro da minha cabeça, que não é muito pequena, mas cuidado, não vá rir aí do tamanho da minha cabeça, tá bom? Mas é isso, eu sentia muita dificuldade. E aí, o que é que precisa ser feito? O Michael já está aí ajudando. Levanta informações com o RHDP, se existir um programa. Então vamos lá, como eu falei, importância de fazer gestão de segurança e saúde no trabalho. E aí, talvez um pouco dessa história que eu estou contando, das dificuldades que eu tinha, eu não sabia como iniciar, como começar a fazer uma gestão efetiva de segurança e saúde no trabalho dentro da construtora onde eu era estagiário. Dificuldade. Então, o que é que a empresa? A empresa não tinha técnico de segurança, então eu era a única pessoa da empresa. Não havia um controle efetivo das proteções dentro do canteiro de obra. Os trabalhadores mal utilizavam os equipamentos de proteção individual e, na verdade, havia uma urgência em organizar os canteiros de obra, porque eram 5 canteiros de obra. Então você imagina, 5 canteiros de obra e eu era o único profissional responsável por verificar as adequações de segurança e saúde no trabalho. E eu estava praticamente, completamente perdido. Então eu precisava, sim, sem dúvida nenhuma, saber quais eram os passos que eu deveria tomar para poder organizar aí a segurança, organizar a empresa, a construtora em si. Então, a dica é o seguinte, pessoal. A dica é o seguinte, se você está iniciando, se você já é um profissional já experiente, mas continua com dificuldade de como organizar a segurança do trabalho na empresa, eu falei que a palavra mágica é gestão. Mas não basta dizer o nome da palavra, Gustavo. De forma prática, como é que se aplica esse negócio? Como se diz aqui no Nordeste, como é que faz, como é danado que faz esse negócio, beleza? Então vamos lá. Algo simples e que de fato se torna efetivo é você fazer um checklist das normas regulamentadoras aplicáveis à empresa onde você está trabalhando. Aí eu pergunto a vocês, vocês que já são profissionais da área,
vocês realizam essa prática que eu estou trazendo aqui para vocês? Quem aí já faz checklist das NRs e faz a verificação dentro da empresa? Diz aí para mim, vamos interagir, pessoal. Quem faz aí? Vou aguardando enquanto vocês respondem, então vamos lá. Fazer um checklist das normas regulamentadoras, começando por aonde? Pela ANR1, que é a primeira ANR, a ANR geral, que deve ser cumprida por todas as empresas. Então você primeiro vai verificar, chegou na empresa. Olha o Marcelo, opa, o Marcelo gosta de planilha e gosta de checklist também, não é, Marcelo? Então, NR1, você vai verificar, eu vou citar apenas os pontos mais importantes, certo? Para ajudar a vender um produto. Com essas mudanças, Gustavo, fica difícil. É verdade, mas a gente chega lá. Sabendo qual é o preço da multa, a gente vai chegar lá. Então você faz um checklist e aí, começando pela NR1, então você vai verificar. A empresa possui as ordens de serviço, os trabalhadores, eles têm ordem de serviço, sim ou não? Agora, com base lá na NR1, nova NR1, os trabalhadores, eles possuem o treinamento admissional? Sim ou não? Então, vocês começam a verificar. E aí você pode ir, por exemplo, para a NR4. E lá na NR4, que vai tratar sobre o SESMIT, você vai verificar se a empresa está obrigada a contratar profissionais da área de segurança do trabalho, se esse SESMIT ele está dimensionado corretamente, se a empresa está atendendo a NR4, sim ou não, certo? Você depois aí faz um checklist da NR5 e aí nesse checklist você vai verificar a empresa ela está obrigada a ter uma CIPA, uma comissão interna de prevenção de acidentes, ela está obrigada? Sim. A empresa possui CIPA? Sim. Essa CIPA, ela é efetiva ou não? Os cipeiros estão fazendo a gestão dessa CIPA, estão realizando as reuniões mensais, eles estão cumprindo as suas atividades conforme a CIPA deve de fato cumprir? A empresa ela não precisa de CIPA. Beleza, ok. A empresa possui o designado da CIPA, ele recebeu o treinamento, tá tudo ok, essa documentação com base na NR5, então você vai montar um checklist para verificar essas questões voltadas para a CIPA. A partir daí, você vai para onde? NR6 vai tratar sobre os EPIs, equipamento de proteção individual. Então, os EPIs, eles são entregues corretamente, eles foram indicados corretamente para um determinado risco, para determinada função? Existe um controle efetivo de entrega desses equipamentos? Outra coisa, os trabalhadores receberam treinamento adequado para a utilização desses EPIs? Percebe, a gente está ainda na NR6 e já tem um montão de coisa para ser verificada. Então a dica, o segredo é esse. Monta um checklist das principais NRs que a empresa onde você está atuando ou onde você está prestando um serviço, ela se enquadra. Então, NR6 verifica essas questões, se os trabalhadores receberam um treinamento adequado, se a empresa faz o registro da entrega dos EPIs. Isso é coisa básica do básico do básico. Mas tem muita empresa que entrega EPI, mas que as fichas de EPI estão lá em branco. Não existe um controle efetivo de entrega dos equipamentos, por incrível que pareça, mas existe. Eu já peguei várias empresas assim. E aí você depois vai para onde? NR7. O PCMSO, os exames médicos. A empresa possui PCMSO? Possui. Esse PCMSO, ele está atualizado? Ele condiz com a realidade da empresa, dos setores, das atividades? A empresa, ela está com os exames médicos ocupacionais em dia? Desculpa. Os trabalhadores, eles estão com os exames em dia? Foram realizados os exames complementares?
Estão seguindo à risca, de fato, o que condiz lá, o que diz a NR7, o que diz o PCMSO? Então você começa a verificar essas questões. O Marcelo falou, pior é que a empresa que faz isso e vive mudando o cargo dos trabalhadores. É verdade. Então essas dificuldades elas vão, Marcelo, acontecer. De forma a deixar de acompanhar as mudanças com os documentos assinados. Beleza, legal. É isso aí. E aqui a gente está deixando essa dica de como você começar a organizar a segurança do trabalho. Então vai montando esse checklist dessas normas. Então, você, NR7, né, eu falei, aí você vai para NR9, que trata sobre o PPRA. A empresa possui. Esse PPRA, ele condiz com a realidade do ambiente de trabalho, dos setores, dos riscos. Pega esse programa, começa a ler ele, começa a estudar. E aí monta um checklist, verifica, anda pela empresa e vai verificando se de fato as descrições dos ambientes, dos setores, dos riscos se condiz com o que está no documento. E aí se houver alguma não conformidade, você vai anotando, você vai sinalizando isso. Então verifica, existe risco quantificável, por exemplo, tem ruído, Gustavo? Tem ruído, foi medido, foi feita a dosimetria, foi feito o cálculo efetivo então da exposição ao ruído, do calor, dos riscos químicos, dependendo do risco aí que deva ser avaliado de forma quantitativa. Verifica se o cronograma dos treinamentos, da capacitação desses trabalhadores dentro do teu PPRA, se está sendo cumprido ou não, se a empresa está realizando os treinamentos. O Humberto Machado, eu te pergunta no seu story ontem à noite, dá uma olhadinha lá, agradecido e ótimo trabalho que você faz. Olha, ele é de Frederico, Rio Grande do Sul. Um abraço aí, Humberto. Eu não vi, me desculpa não ter te respondido. Eu vou verificar e respondo para você sim, tá bom? Eu vou verificar lá. Muito obrigado aí pela sua participação. Um abraço também para o William Brito, que sempre acompanha e sempre deixa lá aquele apoio. William, um abraço. O Marcelo, nos quantitativos, é muito importante os relatórios que comprovam aqueles resultados. Vejo muitos documentos sem qualquer justificativa dos resultados. E isso, verdade. Então, você, na montagem do teu checklist da NR9 sobre o PPRA, você tem que verificar essas questões. Existe o risco que, conforme a legislação, ele tem que ser avaliado de forma quantitativa? Existe. Foi realizada essa avaliação? Você vai e coloca lá, se foi ok, verifica se de fato aquilo foi avaliado da forma correta, se existem os relatórios comprovando que essa avaliação ela foi feita, inclusive verifica também dentro do PPRA se existe lá os certificados de calibração desses instrumentos. Isso também é importante porque às vezes o profissional que fez a avaliação quantitativa usou um equipamento que fazia anos e anos que não foi calibrado e talvez essa avaliação não tenha valor nenhum, ou a metodologia que foi utilizada não é a adequada para a legislação trabalhista ou para o determinado risco. Beleza? Vão participando aí, comentando, que a gente vai construindo aqui esses pontos que são importantes. Então, confira se o teu PPRA ele condiz com a realidade da empresa. Para isso, você tem que conhecer os processos da empresa, os setores, conhecer as atividades, os riscos do ambiente de trabalho. Então, tem que fazer um estudo, tem que ler esse documento e tem que verificar se ele de fato condiz com a realidade, se de fato está batendo o que está no documento com o ambiente de trabalho. O Igor está falando, o problema que encontrei na empresa foi o PCMSO sem o PPRA atualizado e a empresa não queria realizar a avaliação quantitativa. É isso aí, Igor. Às vezes esse problema acontece e aí qual é a ação que o profissional de SST tem que tomar? Registra isso, né? Faz um relatório, envia um e-mail para o teu supervisor também. Não manda um e-mail lá
para todo mundo, não sai copiando todos os diretores da empresa, o dono da empresa, todo mundo não, senão o problema pode ser muito grande e o profissional acabar até perdendo o emprego, né? Aquele que for o teu superior, comunica a ele, documenta isso, ó. Eu identifiquei essa não conformidade, há necessidade de fazer essas avaliações. Agora, o que é importante? Mostre por que tem que ser feita a avaliação, certo? Se possível, faça um levantamento financeiro de quanto vai custar essas avaliações e também uma estimativa de quanto a empresa ela pode pagar por uma multa, por uma fiscalização ou até uma indenização a algum trabalhador que venha dizer que adoeceu por exposição a determinado risco e como a empresa ela não quantificou, ela não sabia se esse risco estava acima ou não do limite de tolerância. Então, dá trabalho, Gustavo. Isso, dá trabalho. Mas faça o trabalho da forma correta, porque aí você vai ser valorizado e você, através desses argumentos e com esses dados quantitativos, financeiros e mostrando a norma, o que é que precisa ser feito, você vai conseguir sim convencer o patrão, o empregador a realizar as avaliações que são importantíssimas e que está na legislação, tem que ser feito. O Marcelo, boas práticas de mercado é aquela que é calibrada anualmente. A legislação não impõe isso, mas é prática do mercado. Isso aí, Marcelo. Tem empresa que calibra a cada 2 anos, outras calibram anualmente. Sem dúvida nenhuma, anualmente é o mais recomendado, porque você diminui, né, a margem de erro calibrando sempre o seu equipamento. Reconhecimento do levantamento eficaz e eficiente. É isso aí, Maicon. Então vamos lá, dando continuidade. Então entenderam? Verifica essas questões da NR9. Aí vamos mais adiante. E aí eu estou citando as principais normas de segurança e os principais pontos que você precisa verificar, certo? Dependendo da situação, vai ter sim outras normas que você vai ter que usar como parâmetro. Eu estou fazendo aqui um resumão para que fique claro como é que você vai começar a organizar a segurança do trabalho dentro da empresa. Então, depois você parte, por exemplo, para a NR12. Existem máquinas e equipamentos na empresa? Existe. Então, quais são os pontos que eu preciso verificar? Se a máquina está adequada ou não à NR12. Existem muitas máquinas que é quase que impossível se adequar à NR12, mas paciência, você vai verificar isso. Se aquela máquina ela necessita de um determinado dispositivo de segurança e não está lá instalado, você vai reportar isso. Que se o operador dessa máquina precisa de um treinamento, então você vai verificar essas questões voltadas para a NR12. E aí você depois verifica o quê? Vai lá para NR15 e NR16. Você agora vai verificar as questões sobre a insalubridade e a periculosidade. Existem os riscos lá no ambiente de trabalho, beleza. Foram feitos os laudos, sim ou não? E aí, existe insalubridade? Existe o que é que o laudo está dizendo? Por que aquela atividade, aquele setor é insalubre? Foi porque o determinado risco deu acima do limite de tolerância? Foi. Legal. Mas o laudo ele fez alguma recomendação de adequação, que se a empresa ela instalasse alguma proteção coletiva ou se ela substituísse aquele determinado produto, talvez fosse possível eliminar aquela insalubridade? Não sei, vou verificar. Então verifica isso. Talvez uma adequação, algum pequeno investimento, a empresa ela consiga reverter e eliminar a insalubridade, por exemplo. Certo? Então verifica também as questões da NR16 sobre periculosidade, quais são as atividades da empresa, quais são os produtos que essa empresa ela utiliza, se isso dá ou não direito a esses adicionais. É importante, verifica se o teu setor, se a empresa possui alguma convenção coletiva da categoria, do sindicato, e se isso traz se isso implica em alguma questão sobre insalubridade, sobre periculosidade, ou alguma outra coisa voltada para a área aí de segurança e saúde no trabalho. Então percebe, são pontos, são coisas que se você seguir isso vai facilitar a tua vida, você vai ganhar tempo
E aí lá no final você vai verificar quais são as prioridades, o que é que você primeiro vai atacar para poder de fato fazer uma gestão efetiva. Então, usando as próprias NRs como uma ferramenta de gestão, você fazendo checklists das principais NRs, você consegue começar a organizar a segurança do trabalho dentro da empresa. A NR 17. Então, verifica, existe então aí, como são as atividades dentro dessa empresa? Existe esforço físico intenso? Existe alguma atividade de empurrar, de puxar, de levantar algum peso, algum objeto? Então, você começa a verificar essas coisas. Se existe queixas dos trabalhadores de dores nas costas, nos ombros, no braço, ou alguma coisa desse tipo, certo? Outra coisa, verifica. Existe tudo isso, Gustavo, que você comentou. A empresa possui uma análise ergonômica do trabalho? Sim ou não? Se existe, como é que está essa análise ergonômica? Ela está atualizada, não está? Ela condiz com a realidade das atividades? Certo? E aí você sai verificando essas questões. Então depois a gente pode pular. Verifica então como é que anda a proteção contra incêndios dessa empresa. Faz um checklist da NR23, verifica também as normas do Corpo de Bombeiros aí do teu estado. Se a empresa ela está cumprindo com tudo direitinho, se existem extintores de incêndio, se eles estão bem sinalizados, se eles estão bem localizados, se eles estão dentro do prazo de validade. Existem hidrantes, mangueiras, está tudo certinho, está funcionando corretamente. O Corpo de Bombeiros deixou alguma recomendação quando fez a inspeção, a vistoria? Verifica essas questões. Então, NR24, você vai verificar como andam os vestiários da empresa, os banheiros, o refeitório. Está tudo certinho? Está cumprindo com a norma? Vai montando o checklist dessas atividades. O Mike está dizendo, as pessoas são treinadas, isso. Receberam treinamento de prevenção e combate a incêndio. Existe brigada de incêndio. NR26, sobre as questões de sinalização. Como é que está a sinalização da empresa? Está adequada? Não está? NR28, aí está o segredo. NR28 que vai tratar sobre as penalidades. Então você, depois de fazer o levantamento dessas NRs, o checklist de cada uma delas, você vai lá e faz um relatório, coloca a vulnerabilidade da empresa. Olha, existe X itens que não estão sendo cumpridos com base nas normas regulamentadoras. E esse item traz uma multa de X até X a Y reais. E como é que a gente faz? Então, faz uma apresentação, apresenta isso para a empresa, para o teu superior imediato, ou para o diretor da empresa, o dono da empresa, não sei como é que se trata as questões dentro da empresa, onde você trabalha, onde você vai trabalhar. Mas apresenta para a empresa, certo? Chama o setor jurídico, talvez, da empresa para verificar essas questões. Então não tem segredo. É você seguir esse passo a passo, você vai sim começar a organizar a segurança do trabalho dentro da empresa. Então, se você talvez está perdido, sem saber o que fazer, assiste de novo essa live e fica até o final para receber todas as dicas aí, certo? Então, outra coisa, NR33, NR35. Gustavo, tem espaço confinado, então verifica se essa empresa ela realizou os treinamentos para esses trabalhadores, quais foram as APRs emitidas para essas atividades, os equipamentos utilizados para o espaço confinado, está tudo adequado, está tudo certinho. NR35, a mesma coisa, tem treinamento, foi realizado treinamento, foi realizada uma análise preliminar de risco, são emitidas permissões de trabalho para as atividades, certo? Então você consegue, a partir daí, fazer sim toda uma verificação usando as normas regulamentadoras, fazendo checklist dessas normas
regulamentadoras, e aí você consegue ter um parâmetro daquilo que precisa ser verificado dentro da empresa onde você trabalha ou onde você presta serviços. Então, quais são? Outra coisa, verifica as CATs que foram emitidas. Quantos acidentes de trabalho aconteceram na empresa no último ano, 2 anos? Você está chegando na empresa, não conhece a empresa, então você precisa verificar isso. E aí, quem é que segue já esse passo a passo no dia a dia? Quem faz aí? Comenta aí para mim, quem faz checklist das NRs? Quem faz tudo isso aí que eu tô comentando? Comenta aí, pessoal. Contribui, participa. Vamos construir junto aí essa percepção da importância da segurança do trabalho, né? Gestão, é isso que a gente precisa de gestão na segurança do trabalho. E fazer o trabalho. A segurança do trabalho, costumamos dizer que dá trabalho. Não é algo tão fácil, mas é algo alcançável, é algo que pode ser feito. E quando é feito com qualidade, o profissional recebe o reconhecimento. Aí a Fernanda Andrade, que sempre nos acompanha, um abraço, ela disse ela está dizendo aí que ela faz esses checklists, ela faz esse acompanhamento. O Marcelo colocou, tá dizendo, olha eu aqui, eu faço isso também. Certo? Então, verifica a CAT, quantas CATs foram emitidas. Se a empresa, procura saber se a empresa possui algum TAC. O que é um TAC? Um termo de ajustamento de conduta. Por exemplo, na empresa onde eu trabalhei existia um TAC. E esse termo de ajustamento de conduta, ele trazia vários itens das normas que deveriam ser cumpridos, e se não fosse cumprido, a multa ela era triplicada. Então, às vezes, existia uma determinada situação, como, por exemplo, se houvesse a caracterização do uso de copos coletivos, né? A gente sabe que no bebedouro, ou no que é instalado no refeitório, em um determinado local, para o trabalhador ele tomar água, ele não pode usar copos coletivos, de forma nenhuma. Ou o bebedouro ele tem que ser aquele de jato inclinado, ou se vai usar copo, tem que ser um copo individual. E aí, no TAC dizia lá que se fosse caracterizado que havia uso de copo coletivo, a multa era de R$ 1.000 por trabalhador. Imagina. Então, existem outras situações lá de determinada proteção que, se não fosse instalada, R$ 5.000 a multa. Então, verifica se a empresa onde você trabalha tem TAC. Então, se ela tiver TAC, isso significa que lá atrás ela já recebeu alguma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, e aí ele ajuizou esse TAC, colocou aí esse termo de ajustamento de conduta, certo? Se você seguir essa simples dica de montar checklists de cada NR aplicada à empresa onde você trabalha, a Fernanda está dizendo, Gustavo, TAC é prioridade, sem dúvida nenhuma. Prioridade, sem dúvida nenhuma. Tem que ser, sim. Inclusive, na empresa onde eu trabalhava, o TAC ele era fixado num quadro de aviso da empresa. Ele estava lá, fixado. E eu colocava ele também na minha sala onde eu trabalhava. Tinha lá, estava pregado na parede o TAC. Então eu ficava olhando para aqueles itens todos os dias lá. O que é que o que é que precisava fazer, o que era que tinha que ser feito. Eu andava com uma cópia do TAC dentro da minha mochila. Então, se eu saísse de uma obra e fosse para outro canteiro de obra, o TAC ia comigo. Estava na minha pastinha ali, na pastinha dos documentos. Então, eu lia esse TAC, eu acho que todos os dias, e o negócio já ficou na cabeça. Tal item é assim, assim, assado, se não fizer, tantos R$ 1.000. Então, vamos priorizar isso. Corre atrás daquilo ali, certo? Então, pessoal, se você se sentia perdido, tá aí uma ideia para você, para clarear a tua mente, você começar a trabalhar.
a fazer isso, para iniciar a organizar a segurança do trabalho. Verifica as principais normas regulamentadoras, faz um checklist dessas NRs, faz então aí, preenche esses checklists, verifica depois quais são os pontos mais críticos, faz um plano de ação, apresenta isso para a tua empresa e começa a tratar os principais pontos e vai aos poucos organizando então o setor de segurança do trabalho dentro da empresa. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Fernanda, Marcelo, Maicon. Alguma dúvida sobre como iniciar, como organizar a segurança do trabalho, por onde começar? São dicas simples e que, se praticadas, você vai conseguir o resultado, tá bom? Então, eu costumo dizer o seguinte, o que é, Gustavo, conhecimento? Conhecimento é você aprender algo e depois colocar em prática. Inclusive, tem uma frase que a gente sempre repete aqui que conhecimento mais ação gera transformação. Então, se você se encontra perdido, não sabe por onde começar, tá aí as dicas. Tá aí as dicas que são importantes, são simples. Isso ainda não praticou, então começa a fazer isso, tá bom? Se surgirem depois mais dúvidas, manda um direct para mim, certo? Manda uma mensagem que a gente vai tentar de alguma forma ajudá-los com relação a essa questão, tá bom? A cada dia você agrega mais, falou a Fernanda e o Marcelo, top. Muito obrigado pessoal por vocês estarem aí acompanhando. O Michael destaque é o bicho mesmo. E aí, para aqueles que gostam de ler, porque essa é uma dica extra agora, se você trabalha na área de segurança do trabalho, você tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, tem que gostar de pesquisar. E muito mais nós vendo aí como anda o mercado de trabalho. Mercado de trabalho não, como anda as faculdades e escolas, né? Então, é um conhecimento que tem sido passado sem profundidade. E, infelizmente, não é culpa dos profissionais que estão sendo, como é que eu posso dizer, que estão sendo formados. Não, a culpa não são deles, mas sim das escolas, que às vezes são cursos deficientes. Então, o profissional acaba saindo despreparado para o mercado de trabalho. Então, isso é mais um motivo de buscar conhecimento, de buscar aprender, de buscar estudar. E não necessariamente a culpa é do profissional, e sim da escola, e sim da faculdade. Então, inclusive, acho que a gente falou isso na live da segunda-feira, junto com o Leandro Magalhães, de que já se foi aquela história de que o profissional, pelo simples fato dele ter o diploma de técnico de segurança, ou diploma de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, de que isso já garante o sucesso na área de segurança do trabalho. Não, a segurança do trabalho, ela exige mais dos profissionais, tá bom? Então, tem que buscar sim, tem que buscar conhecimento. O Maico falou aí, dica, organizando o setor, livro do amigo Mário Sobral. Então, era a dica que eu ia dar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Os 2 livros dele eu comprei, não terminei de ler, certo? Estou sendo bem sincero, mas estou terminando de ler. Então tem o volume 1 e o volume 2 aqui, ó. Organizando o setor, do Mário Sobral. É um livro para quem está iniciando, é um livro para quem está começando mesmo. Então ele é uma linguagem bem simples e traz um passo a passo que ajuda muito os profissionais, tá certo? Ajuda muitos profissionais. Então a dica é estudem, leiam livros, comprem livros, pesquisem no YouTube. Tem vários colegas aí
que estão sempre disponibilizando conteúdo, né? Eu queria até, depois, eu não sei, vou fazer um desafio, alguma coisa para os profissionais, para a tribo da SST, vocês que nos acompanham aqui, a gente fazer um desafio e tirar, sei lá, 20 minutinhos, 30 minutinhos por dia, todo mundo, e separar aqueles minutos para estudar sobre segurança e saúde no trabalho. Ah, eu já passo o dia todo, Gustavo, mas a gente está no automático ali, verificando a entrega de EPI, verificando as planilhas dos treinamentos, verificando o fornecedor, os EPIs, em reunião com o setor de manutenção, seja lá o que for, e acaba às vezes que a gente não para aprender algo novo ou para se aprofundar em determinado assunto que tem tudo a ver com o nosso dia de trabalho, mas a gente acaba não tendo tempo. Então acho que seria uma dica a gente depois deixar registrado isso, ó, tirar uma foto, colocar no stories lá, ó, aqui Gustavo, estou cumprindo o desafio, estou gastando os meus 30 minutos, investindo 30 minutos aqui em conhecimento na área de segurança do trabalho. Estou lendo determinado livro, ou estou assistindo uma videoaula do professor fulano, beltrano, ou estou revendo aquela live do desafio SST 1234, que está lá no teu canal. Olha eu fazendo propaganda aqui. E o Renato colocou, muito bom a live de hoje. Parabéns. Obrigado. Muito curso Nutella. O Mike falou verdade. É o que a gente está falando. E não necessariamente a culpa é do profissional. A culpa é daquilo que das empresas, né, de educação, que muitas vezes estão preocupadas só em colocar mais alunos para dentro da sala de aula, não está tão preocupado em aprofundar o conteúdo. Então há essa necessidade urgente de aprendizado e a gente tem que sair do amadorismo. Vamos sair do amadorismo, todo mundo, e buscar o profissionalismo cada dia mais. Outra indicação de livro é o Mapa de Risco PPRA, LTCAT e Aposentadoria Especial, do Alexandre Pinto da Silva. Olha, isso aqui eu não conhecia, depois eu vou dar uma olhada. Outra excelente fonte de conhecimento é acompanhar o canal de Alexandre Sabino, sem dúvida nenhuma, o auditor fiscal lá no YouTube, e ele voltou aqui para o Instagram também. Então tem o Instagram aí do Sabino, que está sempre postando coisas que agregam muito no nosso dia a dia de trabalho. Muita leitura, estudar faz crescer e vencer. Outra coisa importante, Gustavo, é não se limitar a estudar somente SST. Verdade, eu já venho falando isso aqui, já tiveram várias lives sobre isso, de que não basta ter conhecimento sobre NR, né? Hoje a gente tratou muito sobre NR, porque o tema da live exige isso, mas existem outras habilidades que o profissional de SST ele precisa sim adquirir, ele precisa trabalhar outras habilidades para poder se destacar. Ler outros materiais, conteúdos que agregam valor ao crescimento profissional é muito importante. Muito material gratuito no site da Fundacentro, é só baixar. Isso aí, tem muita coisa lá e muita coisa, e são materiais ricos, riquíssimos de conteúdo técnico, até porque a Fundacentro é uma entidade aí reconhecida nacionalmente e acredito que até mundialmente na produção de artigos técnicos de conteúdo voltado para a nossa área de atuação, não é verdade? Então tá aí a dica dos livros, tá certo? Os colegas deram várias outras dicas aí de canais e de formas que você pode sim fazer para poder crescer na profissão, certo? Eu torço muito por esse desenvolvimento dos profissionais e me esforço a cada dia aqui realizando essas lives, tentando ajudá-los e tentando alertá-los que existe sim um caminho que você pode seguir de forma mais rápida, sem cometer erros que provavelmente você iria cometer, ia bater cabeça, erros que eu cometi, talvez vocês não precisem mais cometer. Basta seguir as dicas aí, sem dúvida nenhuma, já vai te ajudar a evitar alguns erros que nós cometemos lá no início, tá bom? O Renato falou, monta uma live de montagem de currículo para recém-formado.
de técnico de segurança do trabalho. No curso não agrega essa parte. Como montar um bom currículo? Olha aí, eu vou até anotar aqui, Renato. Como montar um bom currículo. Ok, esse pode ser sim o tema de uma live. Certo? Obrigado aí pela sugestão. E se os demais amigos aí quiserem trazer alguma sugestão sobre temas, eu vou agradecer muito e vou tentar sim me esforçar e estar trazendo para vocês aqui esses conteúdos que é com muita alegria que a gente está sempre fazendo essas lives, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Se você lembrar de algum colega que precisa assistir essa live, clica nesse aviãozinho aí, envia para ele pelo direct, certo? Indica também o nosso Instagram para os colegas aí da empresa, para os colegas da sala de aula, para os colegas dos grupos aí no WhatsApp, para a gente crescer cada dia mais essa corrente do bem, aumentar essa tribo. Eu costumo chamar que somos uma tribo. Por que uma tribo, Gustavo? Somos uma comunidade, né? Então, vocês que estão aqui nos acompanhando, na verdade, como eu falei, esse projeto, o SST 1234, não é o meu projeto, é o nosso projeto, porque é um projeto de segurança do trabalho, é um projeto de compartilhamento de conhecimento, de dicas, e é nosso, não é meu, tá bom? Então, é isso que eu quero, que a gente cresça cada dia mais. Um abraço para Ana Paula, técnica de segurança, é aí muito competente, atua na área da construção civil. Um abração aí para você, tá bom? Pessoal, vamos chegando então aí ao final da nossa live. Quero agradecê-los e desde já convidá-los para amanhã. Amanhã tem mais conteúdo aqui, tá bom? Então que Deus abençoe vocês e até amanhã no projeto SST 1234. Tchau, tchau.